O estado de São Paulo pegou fogo, segundo o nosso sistema, a gente apresentou tanto para Polícia Ambiental, para o governo do estado, chamou as autoridades aí que tem esse envolvimento. E assim, nosso sistema, que via focos, ele encontrou das 11 da manhã até depois não tinha mais como, foi 7.000 focos. Olá, sejam bem-vindos ao Painelcast, o podcast da Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Ribeirão Preto. Eu sou o Bruno, estamos com a minha amiga Fabiola e hoje o nosso colega e convidado é o Almir Torcato. O próprio. E hoje a nossa ideia é abordar o fim do mundo que a gente viveu há um tempinho atrás, as queimadas que aconteceram na região e discutir o que é mito e o que é verdade. Almir, por favor, seja muito bem-vindo e se você quiser se apresentar, sinta-se à vontade. Poxa, eu que agradeço a oportunidade da gente esclarecer alguns pontos tão importantes, né? Eu sou o Almir, eu sou o diretor executivo da Canoeste, Associação de Produtores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo. Nós trabalhamos em média hoje com aproximadamente 2.000 produtores de cana e a gente tem bastante vivência da realidade. Eu acho que compartilhar esses fatos vão ser importantes para a gente poder esclarecer, conversar. Vai ser produtivo, tô confiante. Com certeza. E, Almir, vamos lembrar, vocês fizeram a Cana Oeste, fez uma cartilha. Vamos começar com o jabá já, então. Vamos, exatamente. Então, Tiagão, você conseguir ajudar a gente aí a colocar o QR Code? Eu acho que, assim, todas as informações que serão discutidas aqui hoje também é um papel da Canoeste informar para todos os associados, sociedade e tudo mais. Então, a Canoeste desenvolveu um material digital que será distribuído com certa regularidade, não sei explicar agora a nossa comunicação que faz, mas assim, a via de regra é cadastre-se aí nesse QR Code, faça seu cadastro básico para informações segmentadas de importância do setor, seja mercado, seja ocorrências, seja informações diversas, políticas, econômicas que impactam direto o produtor de cana e tudo mais. É importante que as pessoas estejam cadastradas nesse canal aí para que tenham acesso à informação. Então, sejam bem-vindos, cadastrem-se e vamos começar. Mas é interessante, eu estava vendo assim, é um aplicativo ou é só um site que as pessoas se cadastram? Na verdade, funciona? é um sistema de informação. Com certeza, nesse cadastro terão diversas possibilidades, desde e-mail, WhatsApp, para informações físicas. Então, nesse cadastro, a pessoa vai deixar exatamente como ela vai querer ser abordada, e aí terão materiais diversos para diversas plataformas. E isso é só para associado, para a comunidade como Para um todo? associado, comunidade como um todo, pessoas que trabalham no setor e são interessadas por informações de mercado. É um projeto de levar informação, independente de ser só segmentado para produtor de cana, porque a informação toda é importante para todo mundo. Bem-vinda para todo mundo, sem dúvida. Então vamos começar com a pergunta quente? Então vamos falar Por sobre o que fim do que os mundo. produtores colocaram fogo na cana e acabaram com a cidade? Pelo amor de Deus, Bruno. Não, então, fake news ou verdade? Então vamos deixar o especialista responder. Mais alguma acusação? O Bruno sendo expulso aqui, não gente. é acusação, não, é brincadeira, gente. Calma lá. Que a gente estava conversando depois antes você vai e ele apanhar tá na falando. rua. Não vou não. Não, vamos lá. Bom, primeiro, gente, eu acho que a gente precisa trazer uma ordem cronológica do setor sucroenergético, né? Então a gente começou lá atrás, quem lembra na década de 80, 90, que o setor era chamado setor sucroalcooleiro. O que era sucroalcooleiro? Produzia açúcar e álcool. Depois, lá nos anos 2000, eu sou da safra 83, 84, tá? Então o pessoal da safra 2000 para frente começou a ter um nome diferente, uma nova percepção do setor, que era um setor sucroenergético. Por que sucroenergético? Por conta da matriz energética nacional, que começou a incluir o etanol como processo como proposta de energia limpa, né? Então, por isso que o setor ficou chamado sucroenergético. Depois disso, dos anos 2015 para frente, a tecnologia mudou, tudo mudou, atualiza, né, tal. A gente passou a ter um setor denominado setor bioenergético. Por que bioenergético? Porque além de açúcar, etanol, energia, a gente tinha também a energia gerada através da biomassa, né? Então,
a primeira afirmativa que coloca em xeque toda a fake news de que o produtor coloca fogo na cana é porque não faz sentido nenhum queimar biomassa no campo ao invés de queimar biomassa na caldeira para produzir energia elétrica, porque energia elétrica é um dos produtos advindos da produção de cana-de-açúcar. Correto. Então, primeiro, fique bem claro, o produtor está perdendo dinheiro fazendo isso. na verdade, o produtor não tem interesse em colocar fogo. Por que não tem interesse em colocar fogo? Às vezes, a frente de colheita não está nem próxima. Quando você tem cana queimada, você tem um tempo obrigatório para você colher essa cana e levar para a usina. A maneira como pegou fogo, tinha muita cana queimada disponível e nem tinha frente de colheita suficiente para poder... caminhão para levar, né? Para fazer... As estradas todas fechadas. Exatamente. Então, muita cana que não foi colhida, provavelmente tivemos problema de perdas e tudo mais em relação a isso, porque para a produção é ruim. Item 2. Às vezes aquela cana que pegou fogo, ela não estava nem no estágio de colheita ainda. E às vezes ela nem fez o aniversário para você colher, né? Ou seja, nem tinha crescido o suficiente, etc e tal, se desenvolvido, e aí talvez pode ser que esteja ali 30% ou 20% a menos do que o esperado, que ela seria colhida, digamos que é uma cana que seria colhida em novembro. Pegou fogo agora, perdeu 3, 4 meses de desenvolvimento aí. Né? São quantos anos? São quanto tempo o período? É uma safra, a safra é um ano. Vou explicar de uma maneira bastante simples. A cana-de-açúcar, ela não é uma cultura que você planta todo ano. Uhum. Então, você implanta o canavial uma vez, né? E você colhe a cana, ele rebrota, você colhe a cana, ele rebrota. Lógico que você aduba nos intervalos e tudo mais, mas isso deve durar em torno de 6 anos, 5 anos, alguns bons exemplos, 7 anos, né? Que dura um canavial. E todo ano, na verdade, a cana precisa fazer um aniversário. Então, por exemplo, o primeiro corte, o primeiro plantio, você planta, você demora 18 meses para colher, que é o processo de desenvolvimento, depois você colheu. O sistema de raízes da cana já está tudo desenvolvido, ele é agrônomo, ele pode responder muito mais que eu não sou agrônomo, tá? Em relação a isso. Mas, Estou anotando. mas depois disso desenvolvido, ela rebrota. Desenvolvida, ela rebrota, desenvolvida, ela rebrota. Isso vai. E o grande impacto do sistema de produção de cana-de-açúcar está, de verdade, no início, que é o maior impacto. Hoje, para você implementar 1 hectare de cana, você gasta seus 13, 14, 15 mil reais por hectare. E a ideia é que você gasta 13, 14, 15 mil reais aí que seja, e você amortiza esse valor em 5, 6, 7 anos. E às vezes o que acontece? Muitas vezes a cana pegou fogo e, por exemplo, esse é um fato importante. Ocorreu o incêndio, né? E às vezes a cana tinha sido colhida. E aí pegou incêndio na palhada. Quando pega incêndio na palhada, é muito complexo, porque você atinge o sistema radicular. E às vezes aquela cana que você ia amortizar em 5, 6 anos, se ela for de primeiro corte, ela não vai rebrotar. Se ela não rebrotar, o que você vai ter que fazer? Implantar de novo. Implantar de novo. E aí você vai gastar mais 13, 14 mil reais aí por hectare para você plantar. Ou seja, aquilo que você ia amortizar em 5 anos de investimento, você amortizou 1, 2... A gente não sabe que corte que estava aquele canavial que foi atingido, né? Então, a queima, na verdade, o incêndio, ele é muito complicado. E é importante também a gente falar para a população, porque estudos demonstram, é verídico isso, existe estatística que, por exemplo, os incêndios que acontecem durante os finais de semana, logisticamente, geograficamente, onde eles estão alocados? Entendi. Perto de áreas de rancharia, onde as pessoas fazem churrasco, os focos, perto das áreas de trânsito urbano, de rodovia, ou seja, existe uma intervenção humana em relação a isso também. E talvez seja por negligência, por falta de conhecimento, ou por alguma coisa que também a sociedade, eu não digo que ela é responsável, mas existe uma intervenção humana que dá início ao foco. Nós estamos falando de um material comburente que gera energia na caldeira. Esse material comburente que gera energia na caldeira, ele é altamente comburente. Se tiver no tempo, com tempo seco, um clima favorável, a proposta do incêndio vai ser nas mesmas proporções que acontece na caldeira. Gera energia. E infelizmente esse ano culminou para tudo estar perfeito para um incêndio, né? São um longo tempo sem chuva.
na época que começou, acho que estava com alta, com os ventos fortes, então a dissipação desse fogo foi muito rápida. Sim, existe um fator chamado triplo 30, né? O que é esse triplo 30? Ele é temperaturas acima de 30, umidade abaixo de 30 e ventos acima de 30 quilômetros por hora. Então, naquele fatídico 23 de agosto, que foi aquele final de semana que foi o caos, a gente estava com uma umidade, se eu não me engano, de 8 a 9%, ventos de 40 a 50 quilômetros por hora e temperatura acima de 38, 39 graus. Então, realmente eram condições bastante férteis, se assim que é a palavra, para que alguma coisa daquilo acontecesse. E aí todo mundo fala como aconteceu. Que a gente fala? Independente, não é a gente que vai falar que foi criminoso, se não foi criminoso, se teve organização por conta disso. Existe bastante notícias em relação a isso. Eu não posso falar que é criminoso porque nós, como Canoeste, nós não pegamos na mão de ninguém pegando fogo, colocando fogo. Então esse é o primeiro ponto. Mas o que a gente afirma diante daquelas condições, qualquer intervenção humana, dessas que eu falei, ficaria tudo extremamente potencializado. Então, de fato, o que aconteceu foi algo que a gente, eu particularmente, não me lembro historicamente, em todas essas minhas safras, algo nesses patamares, né? A gente sempre tinha alguns focos de incêndio, tanto que a Canoeste ela investe muito para a prevenção. Hoje nós somos a única associação que tem um sistema de monitoramento de satélite. Por quê? O sistema de monitoramento de satélite, se tiver algum foco, ele tem inteligência artificial que ele identifica, a gente liga para o produtor, aí ele consegue pegar a direção do vento, sabe para onde vai o fogo, aí você consegue avisar, e os produtores eles têm dentro da associação um plano de auxílio mútuo. Então, por exemplo, você está com um foco, você manda no grupo, e nesse grupo, gente, preciso de ajuda, o pessoal corre aqui, e os produtores que têm caminhões bombeiros e tudo mais, eles vão socorrer determinado produtor que está com essa dificuldade. Agora você imagina naquele dia que como que todos pegando ao mesmo tempo, como que socorria? Foram muitos focos, é muita tinha coincidência, mas a gente não está aqui para julgar isso. Não tinha como. Deixa que as autoridades façam os devidos apontamentos e eles que declarem o que tiver que acontecer. Mas assim, realmente não tinha como. Não tinha como socorrer. Vocês têm noção de número? Eu acho que eu não sei se foi só a nossa região, mas a gente está falando em algo em torno de 30, 40 mil hectares queimados, né? Não, é muito mais. Assim, Não, só naquele final de semana? naquele final de semana. O ano todo, eu tô falando de estado de São Paulo porque a gente fez naquele evento agora do dia 26, pegou todas as cicatrizes, tá? A cicatriz é quando o sistema identifica a área queimada e começa a calcular as áreas geograficamente. O estado de São Paulo pegou fogo, segundo o nosso sistema, a gente apresentou tanto para Polícia Ambiental, para o governo do estado, chamou as autoridades aí que tem esse envolvimento. No mês de agosto, eu vou falar números redondos porque o apresentado foram números quebrados, tá? Mas eu não vou lembrar os números quebrados agora. Foi 650 mil hectares, que mês de agosto, vamos comparar o ano inteiro, porque os focos acontecem sempre em junho e até o final de agosto ali mesmo, porque depois começa a chover e tal, volta. Mas assim, vamos fechar 650 mil. No final de semana, de 23 de agosto, foi 360 mil. Do estado inteiro, não só na nossa região. Do estado inteiro, ou seja, metade de Metade de tudo 3 meses foi em 2 dias. foi em um dia e meio. E assim, nosso sistema que via focos, ele encontrou das 11 da manhã até depois não tinha mais como, foi 7 mil focos. Viu? Depois você fala que eu tava ficando doida, querer achar que a água ia acabar pra apagar tudo isso. Ia! Não, mas nem tinha água para pagar tudo isso, porque não apagou nada. Gente, eu tô chocada. 7 mil focos 7 mil focos num dia. em 24 horas, mesmo. Meu Deus. Então, assim, realmente foi uma Não condição... tem como 7 mil pessoas jogarem bituca. É muita coincidência. Não, mas é que assim, o foco, na verdade, Ele o se sistema, espalha, né? ele O vai vento ajuda. identificando. Eu falo isso por conta do sistema. Então, assim, realmente foi algo bastante... Tô falando isso no estado, tá, gente?
Sim. Se eu concentrar para a região da Zona Oeste, aí fica difícil porque eu vou ter acesso só às pessoas que são produtores nossos, e aí tem gente do lado que, por exemplo, a cana de usina que não é produtor nosso, e aí pegou fogo Essa também, informação e você aí não essa tem. informação a gente teria que segregar. Então, por isso que a gente pegou o estado inteiro e avaliou. E as diferenças foram diferenças, marginais, assim. O que o Estado divulgou, do que o nosso sistema divulgou, você via que fazia muito sentido depois com os números. E a nossa região, comparada com o estado, representa Talvez o quê? foi a que mais sofreu por conta da logística, né, também. Aqui realmente a gente via uma densidade muito grande ali na região de Pontal, na nossa região de Sertãozinho, e vindo aqui para Ribeirão, mas naquela parte mais depois de Bonfim ali, né. A parte daqui da Anhanguera aconteceu um pouquinho depois, não foi no dia 23. Acho que foi 2 dias depois. um ou 2 dias depois. Nossa. Não, eu tô em choque aqui, nem sei mais, me perdi. Eu falei, aquele dia foi um dia marcante, eu acho que na vida de Foi um todo dia mundo. triste, né? A gente tinha. Nossa. E pra gente que fazia parte do plano de auxílio mútuo, era desesperador, porque a gente via produtores pedindo ajuda para evacuar a casa, produtores se ajudando, porque como eles se ajudavam em tese para apagar fogo de um entre outros, na verdade eles começaram a se ajudar para levar mulheres grávidas para a cidade, crianças, né? Teve 2 produtores que chegaram a se abraçar, achando que iam realmente morrer queimado, né? Porque tava absurdo, tava absurdo. Então, assim, realmente foi uma fase muito ruim para todo mundo, de muito sofrimento. E aí, ao mesmo tempo, a gente passando por tudo isso, né? Por isso que é importante a gente combater fake news. Passando por tudo isso, aí E a ainda gente sendo ainda acusado pelos... ouve algumas coisas que como se fôssemos responsáveis, alguma coisa nesse sentido, né? E aí acaba ficando um pouco triste mesmo. É. Nossa, Complexo. demais. Mas eu tava até pensando aqui nessa questão. Eu tenho uma amiga que o marido dela, eu acho que é produtor, alguma coisa. Ela comentou que chegavam realmente os caminhões de bombeiros da cidade, só que eles não têm uma capacidade de água dentro do caminhão tão grande como o caminhão de usina, que muitas das usinas que ajudavam com os Acho que caminhões todo mundo pipa. se ajudou. Se você vê o trabalho das indústrias, foi um trabalho louvável. O trabalho dos produtores de cana foi um trabalho louvável. O que acontece é que, assim, realmente, por mais que se tentou, o movimento era uma As gota no proporções eram oceano, né? gigantescas. As proporções eram gigantescas. Então, assim, ainda assim, muita coisa muita ajuda foi feita, muitos focos foram combatidos, mas diante da dimensão, poderia ter sido muito pior. Poderia ter sido muito pior. Não, e aí, ó, eu vou fazer um parênteses, que eu fiz esse comentário um dia na associação, a pessoa falando, mas é porque a gente é um país de terceiro mundo, isso e aquilo outro, mas, né, vamos lembrar, a Califórnia nos Estados Unidos, país de primeiro mundo, passa ano após ano incêndios gigantescos também, com toda a estrutura de avião e tudo mais para pagar, e a gente acaba vendo notícia na televisão e no mundo que eles não conseguem É controlar. um falso cognato, acho que isso é um contrassenso, porque quando a gente vê essa questão de incêndio, como eu disse, a gente às vezes fica atrelado numa métrica de 1980, quando se colocava fogo para despalhar a cana porque o corte era manual. Então, depois de tudo, por exemplo, na nossa área é 100% mecanizável, você nem encontra mais praticamente colheita de boia fria, você não encontra, né? E aí vendem uma história ainda de que como se isso acontecesse aqui com frequência, e não acontece. Outro ponto que é importante, que é assim, quando a gente está falando de pegar fogo, vamos lembrar que não é só cana que pega fogo, tudo pega fogo, tudo pega fogo. Então, terrenos baldios pegaram fogo que não tinha cana, áreas de vegetação pegou Uma fogo porque não praça tinha perto da cana. minha casa pegou fogo e não tem nada na praça. Então, é Mas- complexo a gente trabalhar isso, né? Porque às vezes só vira o foco do olhar no sistema produtivo, econômico que trabalha com matéria biológica, mas é matéria biológica. Aquela matéria biológica pegou fogo. Outras matérias biológicas pegaram fogo também. Matas, reservas, pastos, tudo mais. Hoje eu acho que a gente tem que desenvolver um trabalho de conscientização maior ainda nas pessoas, porque
dizendo da praça perto da minha casa, eles tinham feito poda nas árvores, acho que um dia depois, no outro dia pegou fogo. E, tipo, não tem nenhuma mata próxima pra falar assim, nossa, não tinha nenhum foco de incêndio próximo pra falar assim, nossa, veio com vento. Não veio. Eu fui pro trabalho, aí eu voltei na hora do almoço, na hora que eu tô voltando da hora do almoço, tá E lá. quem foi o culpado? Foi intervenção o quê que pôs fogo lá? Humano. Né? Então, As pessoas ainda pensam que, ai, fiz o corte das árvores aqui, o que restou, vou colocar nem fogo só pra... isso. Por exemplo, grande parte de focos de incêndio também acontecem naqueles pedaços de intervenção entre área urbana e área rural. Muitas pessoas usam aquele espaço para descarte, às vezes acabam incinerando algumas coisas, lixo, sofá, essas coisas que a gente acaba vendo ali, né? E aí aquilo ali tá pegando fogo. Voa uma fagulha pro canavial que tá com combustível, né? Então é complexo. Por isso que acho que a questão da informação é importante. Mas o pessoal que fizer parte do nosso canal de comunicação, aquele que eles se inscreveram, vai receber informações importantes também para poder criar um senso crítico importante para a gente não cair em fake news. E além desse canal de comunicação, vocês estão pensando em trabalhar algumas coisas em escolas para conscientizar? Porque a gente sempre fala que vem de baixo, né? Quando a criança começa a aprender, acaba ensinando os pais e tudo mais. Vocês têm pensado em alguma coisa do tipo? Temos. Na verdade, a Canoeste, ela tem um trabalho voltado para a educação infantil, a gente tem o Vencer. É o vencer não no sentido de vitória, é o vencer no Sim. ser, né? É o Vencer Canoeste. A gente trabalha com crianças a informação e a gente tenta colocar informações, né, para elas ali que elas possam compartilhar nos ambientes que elas estão. E quando a gente estava trabalhando essa questão de fake news, é muito importante, né? Porque às vezes realmente a escola ela tem um trabalho que os próprios professores não têm às vezes o senso crítico formado para ter um desenvolvimento desse assunto talvez de uma maneira mais inteligente. Eu sei sim que tem outras organizações e nesse caso eu faço um chamado para as organizações privadas que são organizações coletivas que defendem determinado interesse coletivo. Então, por exemplo, a Canoeste, como uma associação de produtores, tem alguns trabalhos voltados para isso, que defende também os interesses dos produtores de cana e vende a imagem e trabalha com a imagem correta daquilo que se faz, etc e tal. Eu sei que a ABAG de Ribeirão também tem um trabalho, da ABAG nas escolas, que também desenvolve essa questão voltada para a educação. Todas as organizações, na verdade, as organizações precisam desenvolver onde pode a informação positiva que gere senso crítico comum, né? Porque às vezes também a gente é bombardeado de algumas informações e a gente também precisa trabalhar. Acho que esse é um ponto muito importante para a gente poder desenvolver cada vez mais. Inclusive, esse projeto, na verdade, além dele trabalhar essa informação, o ser, na verdade, ele vem como uma questão de ser crítico, na verdade, mas vem com uma questão de ser consciente também. Assim, esse projeto pra gente é a nossa menina dos olhos. Eu gosto muito porque a gente trabalha jovens e trabalha com o ser consciente no sentido de desde questões, por incrível que pareçam, musicais. O que eles cantam, às vezes eles não refletem o que eles falam, o que eles verbalizam na música. Quando você trabalha o que eles estão verbalizando, eles chocam, tipo... Não preciso entrar em detalhes do que as músicas falam, que quando você verbaliza aquilo que está falando e tenta pedir para ele fazer uma redação sobre a história daquela música que ele estava cantando, ele fala, gente, mas isso é absurdo, que horror, por que tá falando dessa história? Eu falei, então, mas você está cantando até agora isso aí, né? Mas é engraçado, é um desenvolvimento bacana com eles. É bastante interessante mesmo. Eu queria entrar, que a gente estava conversando no começo, antes da gente gravar. Você mencionou a parte do associativismo, de como ele começou e a diferença entre Canoeste, Copercana e Cocred. Essa pergunta é de milhões, né? Na verdade, o que acontece? O sistema cooperativismo, a gente precisa entender, associativismo, tudo mais, é um sistema coletivo para o desenvolvimento da cadeia. Então, assim, a gente tenta pegar os benefícios coletivos e trazer para internalizar para o indivíduo. Então, vamos lá.
A priori, a primeira instituição que surgiu, a mais velha, foi a Canoeste, que surgiu em 1945, que o grupo de produtores se uniu para trabalhar conceitos de associativismo e tudo mais, defender o interesse dos produtores de cana em si. Depois disso tudo, veio o desenvolvimento e tudo mais, o sistema cooperativo. Esses produtores começaram a trabalhar e desenvolveram um tal da cooperativa agrícola, né? Que foi quando surgiu a Copercana. Depois disso tudo, veio também o desenvolvimento, veio a nova cultura do sistema cooperativista de crédito, que esse pessoal, veio a legislação, contribuiu para isso e tudo mais, foi lá e desenvolveu o sistema cooperativo de crédito, que na verdade foi a Cocred. O que acontece em Sertãozinho, que tem a associação, que é a Canoeste, que tem a cooperativa, que é a Copercana, e que tem a cooperativa financeira, que a gente fala, que é o sistema bancário ali, que é a Cocred, tem também na região de Piracicaba. Na região de Piracicaba, a associação ali é a AFOCAP. A cooperativa de Piracicaba, a cooperativa agrícola, é a Coplacana. E a cooperativa de crédito, agora o Arnaldo vai me matar, mas eu não lembro o nome, tem o Arnaldo de Piracicaba, mas dão o Google aí e acha a cooperativa de crédito de Piracicaba. Mas é Cicobi também, e tem o mesmo sistema. A mesma coisa acontece na região de Guariba. Tem a associação, que é a Socicana. Depois tem a cooperativa de agropecuária, que é a Coplana. E tem a cooperativa de crédito também, que está aí, tem que o nome da cooperativa de crédito lá, fazer o Google de novo. Mas é importante ver como o setor se desenvolveu. E o que nos difere da Copercana, o que nos difere da Cocred? A Canoeste, ela é assistência técnica. A gente é assistência. Tudo que o produtor precisa, ele encontra lá no sentido de consultoria. Então, se você precisar de uma consultoria jurídica, você busca a Canoeste. Se você precisar de uma consultoria agronômica, você busca a Canoeste. Se você precisar fazer um corte isolado de árvore, precisar regulamentar uma questão burocrática ambiental, procura a Canoeste. Se você precisar de outorga da água, você procura a Canoeste. Se você precisar fazer declarações reais de não queima, processo, plano integrado, etc e tal, procura a Canoeste. O sistema de monitoramento que a gente tem de incêndio para trabalhar com o produtor é Canoeste. Então, tudo que é assistência é Canoeste, tá? E aí ele precisa de insumo. Ele precisa comprar adubo, herbicida, ferramentas e tudo mais. Canoeste vende alguma coisa? Não. Canoeste é serviço. Aí ele vai precisar de adubo, herbicida, ele procura a parte comercial, que é a parte da cooperativa, que é a parte da cooperativa agropecuária, que é, na verdade, ali a Copercana, certo? E aí ele precisa de financiamento, dinheiro, custeio, etc e tal, para poder custear a operação anual dele. Ele procura o sistema bancário, que ali, naquele caso ali é a Cocred. Nós somos a mesma empresa? Não, não somos a mesma empresa, mas na verdade, grande parte dos clientes são os mesmos. Então, às vezes, são clientes em comum que têm demandas diferentes, por vezes ele vai comprar algo que foi ou indicado pela Canoeste, ou, por exemplo, precisou fazer um financiamento, precisou de um dado de projeto que a Canoeste fez, entregou para o banco, e assim vai trabalhando meio que em conjunto, mas nós não somos a mesma empresa. Nós trabalhamos em conjunto, na verdade, por uma cadeia para desenvolver o setor, mas com escopos de trabalhos totalmente diferentes e dimensões de tamanho também diferente. Por exemplo, a gente está falando de uma Canoeste que aí tem, durante a safra, aí tem 100 funcionários. Copercana está em torno de 1.800, né? Cocred não tem dimensão do tamanho. Assim, eu falo pela Canoeste porque eu estou ali do lado da Copercana. Da Cocred, como é um sistema bancário, eu não tenho informações assim na mente para poder passar, mas só para ter ideia de dimensão, né? Nós somos um pouquinho menor. Um pouquinho menor. Mas com uma importância tão grande quanto. Né? O sistema de trabalho é diferente, né? Mas é isso, a gente trabalha com assistência, a gente entrega a melhor solução para ele. Seja caro ou barato, a gente entrega a solução. Aí hoje ele vai absorver, aí ele toma a decisão. E agora, voltando à pauta dos incêndios, gente, eu tô até branca aqui. Vocês estão pensando em desenvolver alguma nova tecnologia para o futuro? Porque acredito que agora tende a piorar, né? Que com as condições climáticas a gente está tendo diferenças, né, nas temperaturas, na questão de umidade, menos chuva, então tende a piorar. E já pensou no que vem ser pior que esse ano? Nem imagino. Tecnologicamente falando,
tecnologicamente falando, eu acho que não existe tecnologia melhor do que prevenção. Então, acho que esse é o primeiro ponto pacífico que a gente tem que sair do ponto de partida para a discussão. Ocorre que a gente precisa ter uma informação assertiva em relação ao que causa, a prevenção e tudo mais. Por exemplo, hoje, nosso sistema de monitoramento, ele é um sistema altamente tecnológico. Lógico que tecnologia dá saltos exponenciais. Eu não consigo ver hoje, em esquema de tecnologia, o que a gente pode melhorar sistematicamente através de tecnologia, melhorar para combate. A tecnologia ela vem como coadjuvante para você ajudar, na verdade, a operação a combater. Então, quando a gente tem o foco, por exemplo, descoberto com 3 minutos, se for um foco, você consegue ter tempo hábil para você conter e ter controle. Então, esse é um ponto importante para a gente pensar. Tecnologicamente falando, o que a gente faz, na verdade, é servir como aquele hub de relacionamento. Então, é dentro da associação que, por exemplo, é construído os planos de auxílio mútuo. Então, você é vizinho dele, que você é vizinho dele, que você é vizinho dele. Esse cluster aqui, pequeno cluster, quantos caminhão-bombeiro tem aqui que a gente pode tentar... Então, esse tipo de informação em cadeia é importante a gente ter e a gente trabalha com isso, na verdade, no plano integrado, onde todo início do ano o produtor vai lá na associação ou vai na nossa filial, entrega as informações. Fulano, você tem caminhão-bombeiro? Tem. Bom, se pegar fogo, quem que a gente avisa? Se pegar fogo na fazenda X, quem é o caseiro da fazenda X é fulano. Quem está na fazenda Y é ciclano. A cana vai para onde? A cana vai para a usina Y. Então, se você não conseguir falar com fulano, na pior das ideias, você liga para a usina Y que ela vai me socorrer. Então, você começa a ter uma rede de relacionamentos de apoio mútuo que você trabalha isso. Como você consegue fazer isso? Através de uma organização. Não é à toa que a gente é chamado, eu falo como Canoeste, mas vocês são a mesma coisa que eu. Uma organização de classe. Só a classe que é diferente. Tá? Mas a gente é uma organização de classe não é à toa, porque a gente organiza de uma maneira lógica e estratégica uma classe para que ela consiga se desenvolver melhor. Mas assim, né, você falou 3 minutos. 3 minutos, hoje um foco de incêndio em 3 minutos. Eu vou trazer para uma casa, porque é o que eu tenho contato na engenharia civil, é o que eu consigo dimensionar. Num foco de incêndio de 3 minutos, você perde uma casa. Mas aí você perde uma. Sim, mas eu tô tentando dimensionar o quanto que consegue queimar em 3 minutos a ponto de vocês conseguirem visualizar no satélite. Tem alguma, área quadrada? Porque você não vai conseguir encontrar um foco de incêndio pequeno por satélite. Quando chega no satélite, quando você consegue acionar o satélite identificar sozinho, tem alguma... Vamos por partes. Tô ficando nervosa. Vamos comer um bife de cada vez. Vamos fatiar esse boi. O que acontece? A tecnologia ela é calibrável, tá? Então, assim, cada ano, um ano difere do outro. Ponto pacífico. Aí a gente teria que trazer o Marcelo da GMG, que é o serviço que a gente paga para resolver isso e contrata esse satélite todo para colocar. Mas o que eu sei é o seguinte, se eu não me engano, quando você tem um raio de 7 metros o satélite identifica. Ali é 7 metros. E você calibra isso para que todo ano você tenha que ter uma calibragem de imagem porque como tem exatamente essas divergências, cada ano a umidade está de um jeito, a luminosidade está de outro, etc e tal, você precisa, os primeiros que acontece, você precisa chegar com um radical, falar assim, na geolocalização tal, na hora tal, aquele radical que o satélite viu corresponde a incêndio. Então a inteligência artificial, toda vez que eu encontrar isso, eu vou apitar. Então aí é uma questão de tecnologia. Eu também não sou engenheiro de dados. Tô enlouquecendo aqui. Mas é uma questão de tecnologia. Mas assim, acho que não é muito... assim, a tecnologia, às vezes a gente acha que... Por exemplo, o próprio sistema de monitoramento. Se você pode ter um sistema de monitoramento que funciona, mas quem tem todo o mosaico lá, as 3, 4 mil propriedades desenhadas, geolocalizadas, para o sistema funcionar. Se você não tiver esses dados, não há sistema de monitoramento que funcione. Eu vou dar um exemplo de uma área, não é minha, mas assim, eu tenho... Por exemplo,
Não tem aquele exame que às vezes a pessoa passa na máquina para ver se tem câncer e não tem lá? Sim. Ela vai passar, ela vai identificar? Se ela não tiver um radical para falar para a máquina, máquina, tudo que você encontrar igual tá no dedo mindinho, você mostra na imagem. Ela precisa ter um... O que ela está buscando? Ela precisa ter um pressuposto para buscar, né? Então você precisa da inteligência, mas assim, mais que a inteligência, a inteligência é maravilhosa, mas se ela não tiver dados, ela não serve de nada. Então, como que você vai fazer? Você tem que organizar a base de dados. E algumas coisas vão ter que acontecer para ela ir aprendendo e conhecendo. Provavelmente daqui 10 anos já Isso consegue vai tá dizer, ó, muito tem um melhor. foco aqui, Isso vai estar muito no vento melhor. é assim, assim, vai já se tô mover pensando pra... aqui dela conseguir identificar onde começou exatamente que ponto, isso já assim. faz, isso não não precisa Mas esperar. de ponto, assim, específico. Isso já faz, você não precisa esperar. Mas então, se já encontra o ponto específico, você não consegue identificar os moradores ao redor, por exemplo, se for um gente rancho. consegue Não identificar. tem como você acusar alguém. Se você não tiver uma imagem que te prove, não tem como falar Mas assim, ó, não foi tem você, como você pedir, não tipo, pegou trabalhar fogo na tua conjunto praça? com Gente, é a... imagem de satélite, não é imagem de Não, câmera. sim, não, mas... Porque às vezes a gente acha que é aquela Exato. fiscalização que a gente Não. encontra até a pessoa que está colocando fogo. Não, mas eu tô dizendo um ponto específico e ali a gente não consegue fazer um trabalho em conjunto com as imagens de câmera, trazendo Fazenda pela... no meio do mato não tem Eu acho que assim, o que a gente... Não, mas eu tô trazendo a questão do Mas isso é- rancho, que ele falou que também Então, tem sim, vários mas ranchos. já falamos. Normalmente, os indicadores respondem por si. Uhum. Então, por exemplo, tendenciosamente, nas áreas perto de rancharia, costumam ter mais focos de incêndio durante o final de semana. O que a gente pode fazer preventivamente? Talvez as áreas próximas de rancharia ser uma opção para ser as primeiras áreas a serem colhidas. Aí eu deixar caminho Logisticamente, pode funcionar. As áreas próximas de XYZ, então vamos pegar os indicadores, porque isso são dados. Os indicadores de todos os anos, assim, qual o nível de ocorrência dessa área aqui? Poxa, essa área aqui todo ano em junho pega. Então, nesse redor aqui, vamos tentar, logisticamente, a gente tentar fazer uma transação para que todas essas áreas sejam colhidas logo no início da safra. É uma possibilidade. E, inclusive, já acontece, preventivamente. Né? É que a gente não pode comparar, porque, assim, a gente está muito assustado com o que aconteceu esse ano. Eu tô, demais. É uma resposta. Achando que realmente é o que acontece todo ano. Ano passado foi assim? Não. Ano retrasado foi assim? Ai, gente, mas eu não sei. Eu estou nervosa com essa situação que aconteceu. Eu imagino, não sou só eu, é quem todo perdeu mundo. 400, quem perdeu. Todo mundo tá nervoso. Eu tenho pessoas que estão tristes pra caramba porque, além de tudo, tinha feito todo o trato e pegou fogo com o adubo que ela tinha jogado já. Ou seja, perdeu, inclusive, dinheiro, queimou dinheiro no adubo desse preço. Exato. Queimou Investimento, dinheiro. tem gente que quebra com isso. E aí a gente está falando de um setor que a margem é ajustada, não é um setor que é muito seguro. Custo, você ganha dinheiro como hoje? Você ganha dinheiro administrando o custo, você não ganha dinheiro vendendo produto final. Não adianta você produzir com o custo lá em cima, né? Então você precisa ter uma margem positiva. Então, assim, realmente, tem pessoas que realmente perderam, talvez a operação ficou zerada esse ano, ou assim ficou negativa, muita gente. Mas os produtores, eles são... Eu gosto muito de lidar com os produtores, porque eles brincam que eles têm fé. Para ser produtor, você tem que ter fé, não adianta. Vamos pegar as variáveis. Preço, o que depende dele? Do preço que ele vai vender o produto. A cana é atrelada a valor de preço de combustível e de açúcar. Açúcar é commodity internacional. E combustível, se a Petrobras virar e falar que vai fazer R$1 a gasolina, quanto custa o etanol? Normalmente, para você conseguir vender, é 70% da gasolina. Fez sentido? Então, ou seja, se a Petrobras vem e faz uma intervenção nesse sentido, você vai vender etanol de que jeito? Todo usuário vai querer vender açúcar. Não, nem tem como. Você consegue fracionar o sistema produtivo até certo ponto. Você não consegue virar 100% para açúcar. Você consegue pegar de 60-40, 50-50 e 60-40, você consegue. Mas você não consegue fazer 100% açúcar e fazer zero etanol. Então, ou seja, o preço da cana ele é atrelado ao açúcar e etanol. Então você vê que você tem intervenção aí. Tamo junto?
Clima. Que controle ele tem? Nenhum. Se chover, ele fica feliz. Se não chover, ele fica triste. Igual Né? todo mundo. Igual todo mundo. Aí o governo, que muitas vezes não entende do processo, vem um vereador ou um deputado que faz uma lei lá, dá uma assinatura de uma lei que, na verdade, não entende como aquilo impacta negativamente o sistema produtivo. Ele está pensando num olhar muito míope ali, para defender um setor X, você não entende muito direito, mas assim... E é o poder da democracia. O pessoal que colocou ele lá vai lutar que ele faça alguma coisa. Mas, assim, às vezes é um olhar muito míope que, às vezes, impacta o sistema produtivo absurdamente em relação ao custo de produção. Às vezes tem algumas proibições aí, os proibidão, proibir isso, aquilo, y, às vezes sem saber, né? Através de narrativas equivocadas e que, na verdade, é absurda. Por exemplo, a narrativa de que o Brasil consome muito agroquímico. O Brasil é o maior consumidor de agroquímico do mundo. Você já ouviu a notícia? Você já ouviu? Quem que é o maior consumidor de agroquímico do mundo? Não sei. Qual o tamanho do Brasil? Quem que é maior? Para tudo que ele produz, realmente ele tem que consumir mais. Agora, se você pegar a proporção de químico por área de produção, o Japão consome 7 vezes mais. Então, é por isso que eu falo que é um olhar míope. E às vezes a pessoa foca numa narrativa e vai lá, solta uma lei, vamos proibir X, Y, Z, tal. E esses deputados que não vivem a vida nossa, não sabe da verdade, vai lá e ainda dá canetada e outro assunto que... Você confia em política? É complicado. Então o produtor, ele tá refém do quê? A única coisa que ele consegue administrar é o custo de produção. E ainda por cima, se o dólar subir, o adubo sobe, o custo de produção dele sobe. Ou seja, malemar o custo de produção. Então, o produtor rural, quando eu falo que ele tem que ter fé, é que ele está exposto a muitas variáveis. E isso faz com que ele permaneça na atividade, porque acho que se tem uma coisa que o produtor faz, quando ele fala que ele vai fazer um negócio, ele faz o simples muito bem feito. É muito bacana. Eu lido com eles, assim, para mim, eu aprendo todo dia. É a simplicidade bem feita, é o necessário justo e é a operação redonda. Então, por isso que eles conseguem sobreviver a essas intempéries aí. Almir, última vez, fala de novo do QR Code, do que vocês estão querendo juntar um vamos pessoal. lá. Ó, pessoal, acesse esse canal aí, faz o cadastro, que a partir, na verdade já está rodando, mas aí vocês vão começar a receber informações segmentadas desses assuntos importantes que o pessoal se informar. Vocês também precisam entrar. Com certeza, a gente vai Porque disponibilizar na aí num associação. próximo podcast aí vocês já vão estar mais antenados. Ó, aquele beliscão assim. Então, aquela vontadinha. Não, mas a intenção hoje era essa mesmo. E, Almir, quem quiser se associar à Cana Oeste... É simples, procura uma de nossas filiais. A gente tem filial... A gente sai lá de Severínia, vem para Severínia, passa em Bebedouro, Pontal, Pitangueira, Sertãozinho, vem para cá, Ribeirão, Cravinho, Serrana, vai para Descalvado, ou seja, a região é bem grande, a gente tem 12, 13 filiais aí, e a gente atende praticamente 89 municípios. Na dúvida, acessa o site, encontra o agrônomo mais próximo e manda ver. Combinado. Pessoal, nós estamos terminando mais um Painelcast, obrigado pela sua presença. Almir, obrigado pela presença hoje aqui com a gente. Nós que agradecemos. Fabiola, brigadão. Não esquece de deixar o seu gostei, de nos seguir nas redes sociais e deixar o seu comentário, o que você quer ouvir no nosso próximo Painelcast. Obrigado e até logo.